Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, né? Hoje o professor está usando um novo recurso. Nós estamos usando o Meet do Google for Education, né? Então, é um recurso novo que a FASF está disponibilizando tanto para os professores quanto para o melhor poder atender os acadêmicos, né? Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, o professor vai compartilhar, então, a tela com a apresentação. Ok, então, essa daqui é a nossa última apresentação, né, onde ele falou, onde o professor se focou muito em depreciação acelerada. Nesse ponto, o professor gostaria de destacar alguns itens que são essenciais para o nosso entendimento. Primeiro deles, sempre que a gente fala em depreciação acelerada, é importante a gente observar que nós temos dois pontos a salientar. Primeiro deles, se a empresa ela utiliza o recurso da depreciação trabalhando em um turno, então seria uma taxa de 1,0, ou seja, 100% da depreciação daquele período, ele vai ser lançado a débito no custo ou a débito na despesa, e a crédito lá na conta depreciação, que é uma conta redutora do ativo imobilizado. Muito bem. Se acelerar essa depreciação com mais um turno, ele aumenta esse custo em 50%, ou seja, a taxa passa de 1,0 para 1,5, ou seja, 50% a mais haverá de impulsionamento nas despesas e nos custos desta máquina. E se a empresa trabalhar por um período de 3 turnos durante o dia, aí essa carga de depreciação ela dobra, passa a ser 200%, ou seja, a taxa passa de 1 para 2,0, né? Ou seja, aumenta em 200%. Os senhores vejam que o impacto no custo e na despesa, ele praticamente ele é muito sufocante para a empresa sangra muito nessa condição. Então, é muito importante que a gente faça exatamente os cálculos de quais são os impactos que essa depreciação acelerada vai causar nos custos e na despesa da empresa, antes, e apresentar isso para a administração antes da tomada de uma decisão de implementar uma metodologia dessa que é muito impactante nos custos e nas despesas. O segundo ponto que o professor gostaria de salientar é que sempre que a gente for usar este conceito de depreciação acelerada, é extremamente importante, extremamente interessante que a gente tenha um documento, um laudo técnico dando um suporte para que a gente consiga fazer esse lançamento contábil. Por que o professor fala isso? No caso, se eventualmente você, contador, for chamado à apresentação da metodologia, entendo um documento suporte, um laudo técnico, um apontamento durante um período dessa máquina, o impacto que esse trabalho exaustivo deu na máquina, ocasionou na máquina, então ele auxilia no momento de você implementar essa depreciação acelerada, ou seja, você fica com um suporte documental, com uma evidência objetiva de um fato, né, que te autoriza a
você acelerar a depreciação de uma empresa. Para esse momento era isso, agora o professor vai se deter exatamente no nosso tema de hoje, né? Então, a depreciação dos bens usados, né? Os senhores vejam que, para tudo na contabilidade, tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma autorização expressa para que a gente consiga fazer e implementar este lançamento contábil. Neste contexto, então, o professor trouxe aqui o regulamento de imposto de renda, né? Onde lá no seu artigo 311, ele especifica que é possível, sim, a gente fazer a depreciação de um bem que já esteja usado, ou seja, um veículo que a empresa comprou, que ele já seja usado, ou até uma máquina que ela já seja usada, mas que ela esteja em bom estado de conservação, ou seja, a vida útil desse bem, ela permanece por um longo prazo e você consegue tirar retorno desta atividade produtiva dessa máquina. Então, são dois pontos que a gente gostaria de salientar. O primeiro deles é que é possível que você utilize um bem usável, já identificando como admissível a metade da vida útil desse bem. Por exemplo, se você comprar um veículo, ele deprecia em 5 anos. Esse veículo é utilizado, já foi usado, mas você pode utilizar a metade da vida útil dele, ou seja, você pega o valor que você está pagando pelo bem, que é o valor da aquisição, divide sim em 2,5 anos, ou seja, dos 5 anos que o bem estaria disposto a passar por um processo de depreciação, você utiliza a metade desse bem, metade da vida útil do bem, né? O segundo ponto que a gente poderia usar também é assim, pegar o valor do bem e considerar a vida útil restante do bem. Por exemplo, se o bem ele tiver 1 ano de vida útil, um veículo, ele tem 5 anos, né? Como um exemplo, o professor está utilizando um veículo. Então, em vez dele depreciar 5 anos, você comprou ele com 1 ano de vida útil dele já usada, mas ele encontra-se em bom estado, uma quilometragem boa, um veículo que passou por todas as manutenções preventivas adequadamente lá na concessionária, então você ainda tem 4 anos para depreciar esse veículo. Ou seja, você pega sempre o restante da vida útil do bem. Este critério, esse segundo critério, seria o critério que mais comumente se utiliza, né? Para a gente aplicar o processo de depreciação em cima de bens usáveis, né? Um ponto que o professor gostaria de salientar novamente é que sempre que a gente for utilizar esse processo de depreciação sobre um bem utilizável, da mesma forma que o professor falou lá sobre os bens que passam por processo de depreciação acelerada, também é muito necessário que a gente tenha um documento que dê o suporte para que a gente consiga fazer o lançamento contábil dessa depreciação. Então, assim, o profissional, ele sempre tem que estar munido, ele sempre tem que estar embasado documentalmente de um documento que suporte o lançamento contábil que ele está passando, que ele está fazendo lá na contabilidade, né? Este item de você sempre ter um documento suporte, novamente o professor salienta que os senhores, quando na investida, quando no trabalho como auditor, os senhores vão ver que para cada fato contábil, para cada fato que modifique ou que altere um patrimônio para mais ou para menos, sempre tem que ter um documento que embase tal lançamento contábil. Então, a comprovação documental é extremamente importante nesse processo, pelo fato de que estamos trabalhando diretamente no resultado da empresa.
cada vez que a gente faz um lançamento no custo ou na despesa, automaticamente nós estamos ou aumentando ou reduzindo o resultado dessa empresa. E isto ocasiona um impacto tanto na legislação tributária, na arrecadação de impostos, no recolhimento de impostos, quanto na distribuição das sobras ou dos dividendos sobre o lucro que essa empresa obteve. Então, o ponto que o professor gostaria de salientar tenha sempre um documento que suporte esse lançamento, tenha sempre um laudo técnico que suporte esse lançamento. Os critérios são dois. Primeiro, a metade da vida útil do bem, ou seja, um bem de 5 anos, você utiliza 50%. No caso, um veículo de 5 anos, você utiliza 2,5 anos para o saldo dessa depreciação. Pega o valor da aquisição, divide em 2,5 anos, 2 anos e meio, e divide por 12 e vai cada mês contabilizando. Um outro critério é o restante da vida útil do bem, quando você consegue identificar claramente que o bem tem uma vida útil de determinada quantidade de meses e ele já produziu, ou já viveu, ou já utilizou as horas máquina, então você desconsidera este período que ele foi utilizado e a partir dali que você começa a contabilizar o restante. Novamente, pega o valor do bem, que é o valor de aquisição do bem, né, e divide pela quantidade de meses que ainda resta para ele atingir o total da sua vida útil. Vamos mudar agora o nosso slide. Então, como é que a gente vai fazer a contabilização disso? É um lançamento exatamente muito simples de se fazer. O primeiro deles, né, a gente sempre vai debitar uma conta de resultado, que vai estar lá a custo ou despesa. Se for da área operacional, da área industrial, nós vamos lançar em depreciação em custo. Se for um bem utilizável pela área administrativa, a gente vai utilizar o débito em despesas, mas vai ter uma conta específica chamada depreciação. A contrapartida disso sempre vai ser o ativo imobilizado da empresa, ativo não circulante imobilizado da empresa. E os senhores vejam que é uma conta credora, então o que vai acontecer? A gente vai lançar crédito nessa conta, né? Essa conta, ela sempre vai receber um lançamento mensal, ou seja, os impactos desta contabilização, elas vão surtir o efeito mensalmente. A cada fechamento de mês, a gente tem que fazer o lançamento. Costumeiramente, as empresas utilizam o último dia do mês para fazer o lançamento. Último dia do mês, último dia útil do mês, ou seja, sempre numa sexta-feira, né? Algumas empresas utilizam o critério de deixar a contabilidade até o dia seguinte do próximo mês e fazer um lançamento retroativo no dia útil anterior ao fechamento. Também é possível de se fazer, o professor já viu isso acontecer em diversas empresas e que é reconhecido pela legislação também. No primeiro dia útil do mês seguinte, você deixa a contabilidade em aberto e faz o lançamento retroativo com impacto no último dia do mês anterior, para que a contabilização ela seja reconhecida na competência em que efetivamente o bem foi utilizado. Efetivamente utilizou-se o bem, ultimamente a empresa reconhece esse lançamento contábil que vai apresentar lá o seu impacto nas contas de resultado da empresa. Para a aula de hoje, era isso que o professor tinha para apresentar. O professor agradece a participação, né? E se coloca à disposição. Um grande abraço a todos e até amanhã.